Muito boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Está a começar uma emissão especial na TV24, nesta altura, em que nos associamos à 29ª edição do Investor Relations and Governance Awards. Ao longo desta noite, ficaremos a conhecer as personalidades e empresas que mais se distinguiram no mercado financeiro e empresarial português em 2015. A somar quase 3 décadas, estes prémios, promovidos pela Deloitte, com a especial participação da TV24, procuram distinguir, homenagear e sublinhar as melhores práticas e políticas de transparência do mercado. Essa marca também um tempo, uma história e, em alguns casos, marca toda uma vida. Convido agora Manuel Alves Monteiro, Presidente do Júri, para se juntar a nós aqui no palco e revelar o prémio Lifetime Achievement em Mercados Financeiros. É o último desta noite. É uma homenagem a alguém que guia e que a organização entende e reputa como uma referência para todos. Boa noite a todos, amigos e convidados. Um cumprimento muito especial aos meus queridos amigos e colegas do júri. Ao longo de 29 edições, os prémios Investor Relations and Governance Awards têm constituído um exercício de promoção de boas práticas, sublinhando valores de transparência e rigor, como devendo ser a base da criação de confiança, indispensável ao investimento, à criação de riqueza e à sua mais eficiente distribuição. Aliás, por esta ordem: investir, criar riqueza e distribuí-la, e não por uma outra ordem qualquer, uma vez que esta ordem, a ordem destes fatores, não é arbitrária. Portanto, investir, criar riqueza e depois distribuí-la. E esta confiança de que tantas vezes falam, é nos dias que correm um bem ainda mais precioso, se tivermos em conta as carências do sistema financeiro no cumprimento da sua missão última de financiamento eficiente da economia. Numa altura em que o setor bancário nacional registra um período longo de evidentes fragilidades, temos a infelicidade de ter um mercado de capitais com uma expressão ainda residual. E percebemos bem hoje, em particular os empresários e os gestores, muitos aqui presentes, como é indispensável que exista com muito maior expressão. Os exemplos que nos chegam de outras geografias deveriam ser bastantes para nos estimularem a encarar o desafio de o fazer crescer em importância e em profundidade. Neste quadro, cabe uma palavra de reconhecimento à Deloitte pela determinação que tem mantido em dar corpo a este evento, promovendo os valores do mercado e contribuindo para uma cultura de rigor, profissionalismo e responsabilização. Porém, urge que sejam implementadas políticas públicas de estímulo ao mercado. Alguns sinais muito recentes parecem promissores. Fiquemos atentos. Os Investor Relations and Governance Awards têm, com as suas decisões, apontado exemplos e estimulado outros tantos para que façam melhor do que os vencedores. Muitos desfilaram por este palco, deixando-nos em legado a qualidade do seu trabalho e o exemplo para as gerações seguintes. Aliás, ao longo dos já longos anos que estes prémios levam, temos podido testemunhar uma transferência geracional à frente dos destinos das empresas e no exercício de funções de relevo, parecendo evidente que o país nunca teve tantos jovens tão bem preparados para assumirem o futuro coletivo. É sempre difícil a tarefa do júri em tomar as melhores decisões relativamente a cada prémio, em particular quanto ao Lifetime Achievement. Pretende-se reunir no homenageado qualidades de liderança, de empreendedorismo e de determinação que tenham permitido construir uma carreira profissional de êxito nas principais vertentes que os prémios cobrem. Na edição do corrente ano, o júri quis homenagear um empresário que, embora ainda longe de terminar a carreira profissional, tem um percurso longo e rico de visão e de liderança, mantendo coeso e fazendo crescer um grupo empresarial familiar que, nos setores em que mais expressivamente está presente, é uma referência de visão, de ambição e de serviço.
Minhas senhoras e meus senhores, o júri deliberou por unanimidade atribuir o prémio Lifetime Achievement do presente ano ao Dr. Vasco Melo. São também essas qualidades destacadas que podemos ver agora retratadas no vídeo. Temos um vídeo que retrata um pouco de forma resumida, é certo, as qualidades e também o percurso de Vasco de Melo. Vasco Maria Guimarães José de Melo cresceu rodeado pelos 11 irmãos e sob a influência do avô, que ainda hoje tem como uma inspiração. O avô foi sempre uma referência como alguém com um espírito criador, alguém com uma capacidade de tomar riscos e que, no fundo, fazia isso numa perspectiva não só de criar riqueza, mas de ter um impacto no seu país. Em 1978, licencia-se em Gestão de Empresas no American College of Switzerland e é ainda enquanto estudante que vive a sua primeira experiência no Grupo José de Melo, na Escola de Soldagem e Pintura da Lisnave. O contacto com alguns dos responsáveis transmitiu-me também a história e os valores do grupo e o contributo que tinha dado para o país. Passa os 2 primeiros anos de carreira no setor financeiro, primeiro no Citicorp, em Nova Iorque, e depois no Banco Crefisul de Investimentos, em São Paulo. Aos 23 anos, assume o primeiro cargo executivo nas empresas do Grupo Melo. Nos anos 90, o negócio da família ganha uma nova dimensão. É criado o Banco Melo, é comprada a Companhia de Seguros Império, a Soponata e a CUF Quimigal, onde Vasco de Melo assume os cargos de presidente da administração. De 2001 a 2004, é presidente do Conselho de Administração da União Internacional Financeira, assumindo também outras funções dentro do grupo e sendo uma peça fundamental na reconstrução deste império familiar. Desde 2007, assume a presidência do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Grupo José de Melo e da Brisa, tornando-se o principal impulsionador do desenvolvimento do grupo até à atualidade. Mantemos intacta a ambição de criar valor e postos de trabalho qualificados, assendo numa cultura marcada por fortes valores. São estes mesmos valores que nos permitem continuar a assumir o compromisso de longo prazo de participar no desenvolvimento e na modernização de Portugal. Atualmente é também presidente da direção da Fundação Amélia de Melo e membro da direção do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. Cargos que refletem a sua preocupação social enquanto presidente do maior grupo familiar português. Chamamos agora ao palco Luís Magalhães, Managing Partner da Deloitte, e também Maria Cândida Rocha e Silva, foi a personalidade homenageada na edição do ano passado. Muito boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Deloitte pela organização deste evento e agradecer ao júri a atribuição deste prémio. Quando o Manuel Alves Monteiro me ligou, a minha primeira reação foi de grande surpresa. Não deve ser para mim. Mas depois, pensando melhor, lembrei-me que provavelmente já sou bastante mais velho do que aquilo que realizava. E, no fundo, foram já 38 anos de trabalho, tendo vivido na Suíça bastantes anos, tendo regressado
a Portugal em 89 e penso que essa experiência internacional foi algo sempre muito positivo e é algo que eu penso que é uma excelente experiência para qualquer jovem que inicie a sua carreira. E como é que cheguei aqui? Em primeiro lugar, pela influência dos meus pais. Não poderia deixar aqui de mencionar os meus pais pelos valores que nos incutiram, o meu pai pelo exemplo de experiência de vida profissional e a minha mãe porque sempre defendeu que deveríamos fazer aquilo que gostássemos desde que o fizéssemos bem. E este foi um aspecto muito importante na minha vida pessoal e profissional. Não poderia deixar de mencionar também aqui os meus irmãos, que estiveram sempre presentes nestes já longos anos de grandes dificuldades e que estiveram sempre presentes e sempre unidos, e esse também foi um elemento que me parece importante realçar aqui. E não podia deixar de mencionar a minha mulher, a Teresa, e os meus filhos, que sempre contribuíram com um apoio inestimável e com a sua presença e me contribuíram para a minha estabilidade. Não poderia deixar de mencionar também aqui todos aqueles colaboradores, as equipas de gestão que nos apoiaram, que me apoiaram nos enormes desafios e em vários momentos da minha vida, e todos os colaboradores do grupo suportados por valores e valores que eu não poderia deixar aqui de mencionar, que são a competência, o desenvolvimento humano e a inovação que aqui tão promovida foi. E para terminar, gostava de mencionar que estamos conscientes dos desafios que enfrentamos numa conjuntura internacional difícil, em que as incertezas e os riscos são muito grandes, onde aquilo que hoje é a realidade, amanhã já não é, mas também confiantes no futuro. E confiantes no futuro porquê? Não é com certeza só, ou não é com certeza por irresponsabilidade. Confiantes no futuro porque em Portugal, apesar de também haver grandes desafios, e desafios que não poderia deixar aqui de mencionar, a desconfiança em relação à iniciativa privada, o medo da mudança e também os custos de contexto. Mas confiantes no futuro, porque Portugal tem condições ímpares para poder ser bem-sucedido. Tem infraestruturas de todo o tipo, estruturas rodoviárias, infraestruturas tecnológicas, infraestruturas de saúde, que permitem nós sermos um local de investimento e de atração muito significativo. E mencionava alguns exemplos que me parece estarem a alterar o país, e a alterar o país no bom sentido, numa perspectiva de longo prazo. O primeiro exemplo que gostava de dar é a internacionalização das nossas universidades. Refiro aqui a Universidade Católica, refiro aqui a Nova, a Universidade do Minho, o Técnico, tudo universidades que têm feito um enorme esforço de se posicionar no mercado internacional, de captar estudantes, de captar professores, de atingir excelência a nível internacional que se tem refletido nos rankings, e este é um aspecto que me parece que para o futuro, nos próximos médio e longo prazo, será fundamental para a transformação do país. Um segundo exemplo que não podia deixar de aqui mencionar é também a atratividade que o país tem representado, não só para os turistas, mas para residentes estrangeiros, e esse é um elemento também que me parece do maior interesse.
e dentro das infraestruturas o termos serviços de saúde, termos infraestruturas rodoviárias excepcionais é também um elemento que nos posiciona no caminho do futuro. Vasco de Melo, premiado com a distinção pela carreira em mercados financeiros, no final desta 29ª edição dos Investor Relations and Governance Awards da Deloitte, transmitido em direto a partir do Convento do Beato aqui em Lisboa, pela TV 24. Muito boa noite. Da ordem dos 650 milhões de euros e vamos continuar a investir em Portugal, a